Você já perdeu o sono por causa de dinheiro? Já sentiu aquela pontada de ansiedade ao abrir o aplicativo do banco? E se eu te dissesse que a solução para as suas finanças não está em uma planilha, mas em uma filosofia de 2000 anos forjada em meio a guerras, traições e a pior praga já vista no mundo? Fica comigo porque hoje vamos hackear a mente do homem mais poderoso do mundo antigo para construir uma fortaleza ao redor da sua paz financeira. E se você já se sentiu refém da sua própria conta bancária, já deixa o seu like para eu saber quem está junto nessa. Imagina o seguinte cenário: você é o imperador de Roma, Marco Aurélio, no auge do seu poder, mas ao redor o mundo está desmoronando. Peste, guerra nas fronteiras, traições políticas, o caos total. Qualquer um de nós teria surtado, mas ele não. E foi nesse cenário, muitas das vezes em acampamentos militares sujos e frios, que ele escreveu sua arma secreta. E aqui está o ponto crucial: essa obra-prima nunca foi um livro para ser publicado. Era o diário pessoal dele, anotações para si mesmo, um exercício diário para não ser destruído psicologicamente pelos eventos que ele não podia controlar. E a beleza disso é que nós temos acesso direto a esses pensamentos. É uma das leituras mais transformadoras que existem. E para quem quer ir direto na fonte e beber essa sabedoria, o link para o livro vai estar aqui na descrição. E esse é o primeiro passo para entender essa mentalidade. Marco Aurélio precisava de uma filosofia prática, um verdadeiro sistema operacional para a mente. E ele encontrou isso no estoicismo. O segredo dele não era eliminar os problemas externos, isso era impossível, mas sim construir uma cidadela interior que o protegesse do caos. E é exatamente essa cidadela que nós vamos aprender a construir hoje para as nossas finanças. Mas antes de te entregar as ferramentas, precisamos de um alerta importante. Existe uma ideia errada sobre o estoicismo que pode sabotar todo o seu progresso. Ser estoico não é ser uma pedra sem emoções. Não é sobre reprimir a tristeza, a raiva ou as frustrações. É sobre entender essas emoções, observá-las sem julgamento e não deixar que elas controlem suas decisões. A meta não é parar de sentir, é parar de ser escravo dos seus sentimentos, principalmente quando o assunto é dinheiro. E segundo, ser estoico não é ser passivo. Não é sobre aceitar uma situação financeira ruim e não fazer nada. Muito pelo contrário. É sobre parar de gastar energia com o que você não pode mudar, como a crise econômica global ou a opinião dos outros. É focar 100% da sua força naquilo que você pode controlar: seus hábitos, seus estudos e suas decisões. Com isso em mente, vamos ao arsenal. Então, como ele fazia na prática? Eu separei 3 ferramentas do arsenal do Marco Aurélio que você pode aplicar nas suas finanças, hoje. Ferramenta número 1, a dicotomia do controle. E essa é a base de tudo. Os estoicos dividiam o mundo em 2 partes: aquilo que nós podemos controlar e aquilo que não podemos. E a regra de ouro é a seguinte: dedique toda a sua energia à primeira e aceite a segunda com serenidade. Pensa no mercado de ações. O que está fora do seu controle? Se a bolsa vai subir ou cair amanhã, uma crise política que afeta a economia, boatos e notícias do mercado. Tentar controlar isso é a receita para a ansiedade. Agora, o que está sob meu controle? Quanto você estuda sobre investimentos, a sua estratégia de diversificação, a sua decisão de comprar ou vender com base em análise, não em pânico, e a sua reação emocional quando o mercado cai. Percebe a mudança? Você para de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o comandante das suas ações. Agora a ferramenta número 2, o escudo contra o desastre. Isso pode parecer estranho, mas os estoicos praticavam visualizar o pior cenário. E não para sofrer, mas para se preparar. Eles se perguntavam: o que de pior pode acontecer e como eu lidaria com isso? E isso tira o poder do medo. Vamos a um exemplo financeiro. Você tem medo de perder o emprego. Em vez de evitar esse pensamento, encare de frente. Plano de ação se eu perder o emprego. Passo 1, ativar a minha reserva de emergência. Ela cobre quantos meses? Passo 2, listar e cortar todas as despesas não essenciais imediatamente. Passo 3, atualizar meu perfil e currículo no LinkedIn no mesmo dia. Passo 4, listar 10 contatos para reativar meu networking. Ao fazer isso, o monstro abstrato do medo de ser demitido se transforma em uma lista de tarefas. Você percebe que, por mais difícil que seja, você sobrevive. Você tem um plano, isso é construir um escudo mental contra o pânico. Finalmente, a ferramenta número 3,
a vacina contra a fragilidade. Vivemos buscando o máximo de conforto, mas isso nos torna frágeis. Os estoicos faziam o oposto, eles praticavam de pequenos desconfortos para se fortalecerem e darem mais valor ao que tinham. Como aplicar isso nas finanças? É um desafio prático. Nesta semana, escolha um luxo do qual você depende e abra mão dele. Passe a semana sem pedir comida por aplicativo, deixe o carro na garagem e use transporte público, ou cancele aquele serviço de streaming que você usa por hábito. E o objetivo não é apenas economizar dinheiro, é provar para o seu cérebro que você não precisa desses confortos para ser feliz. Você descobre que sua felicidade é mais resiliente do que imaginava e o apelo do consumismo perde força sobre você. Você se vacina contra a fragilidade. E dessas 3 ferramentas, qual delas mais te chocou ou fez mais sentido para você? Me conta aqui nos comentários. E essas são apenas 3 das ferramentas que o estoicismo oferece. E se você quer um manual prático para transformar os seus problemas financeiros em degraus para o sucesso, a minha recomendação é um livro do Ryan Holiday chamado O Obstáculo é o Caminho. Nesse livro ele mostra como figuras históricas utilizaram princípios do estoicismo para virar o jogo nas situações mais impossíveis. E o link para ele, claro, também está aqui na descrição. Ok, teoria e ferramentas são ótimas, mas como começar essa prática agora? O passo mais poderoso é começar um diário financeiro estoico, com as 3 perguntinhas que vão estar aparecendo aqui na tela. E isso é bem simples, no final de cada dia você para 5 minutos para responder essas perguntinhas e com isso você começa a construir a sua cidadela. Agora, se você quer levar essa prática a outro nível, aí eu tenho uma recomendação para você. Tem um livro também do Ryan Holiday chamado Diário Estoico. Ele funciona como um diário mesmo, ele te dá uma meditação para cada dia do ano. É a ferramenta perfeita para manter a filosofia viva no seu cotidiano. E também vai estar aqui na descrição. E essa prática simples, feita com consistência, vai começar a construir a sua cidadela interior, tijolo por tijolo. E se esse vídeo deu pelo menos um insight para mudar a sua relação com o dinheiro, faça 2 coisas agora. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque toda semana eu trago estratégias como essa para proteger e blindar o seu dinheiro e o seu bolso. E comenta aqui embaixo a palavra cidadela se você assume o compromisso de construir a sua fortaleza interior hoje. E se você lembrou de alguém que está travando essa mesma batalha, compartilhe esse vídeo, uma mensagem pode mudar tudo. E lembre-se, o campo de batalha não é um extrato bancário, é a sua mente. Assuma o controle dela e você encontrará a verdadeira liberdade. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima batalha.